O Ressala Rio de Janeiro tem o enorme prazer e o privilégio de receber aqui o coronel da Reserva do Exército, Carlos Frederico Sinelli, professor de Direito Internacional em Conflitos Armados. Tudo bem? Olha, se preparem, pessoal, porque isso aqui não é um podcast, é uma aula. Tudo bem, coronel? Tudo bom, Melina? Prazer novamente conversar com você e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu que agradeço. A gente tem ouvido a frase de que Israel não respeita o direito internacional, que tem usado Gaza como um laboratório, que não respeita a ONU, várias coisas, usar a fome como arma de guerra. E eu queria te perguntar, o direito internacional não vale para Israel? Veja, não são só os tratados internacionais que regulam, né, o direito internacional de conflitos armados. Aí a gente precisa caracterizar do ponto de vista semântico, inclusive, essa equivalência, né? Direito internacional humanitário e direito internacional de conflitos armados. São sinônimos, né? Para diferenciar do que nós entendemos como direitos humanos, né? O direito de conflitos armados ou direito humanitário só se aplica em situação de conflito armado, como ficou caracterizado, como está caracterizado, né? Ali na região de Gaza, né? Como eu estava dizendo, os tratados não são a única fonte do direito internacional, né? Você tem a vinculação dos estados também pelo costume internacional. Por que isso é importante? Porque, embora Israel não seja parte em alguns tratados importantes que regulam meios e métodos de guerra, do uso dos meios e métodos, o emprego, a seleção de meios e métodos de combate, ainda assim existe o direito chamado direito costumeiro ou direito consuetudinário, né? Que é a evolução do uso e o costume da guerra ao longo dos tempos. Ou seja, aquilo que a humanidade considera, embora a natureza da guerra já seja por si só destrutiva e caótica, mas ainda assim há limites, ainda assim há regras mínimas que são aplicadas, né? Então, embora Israel não seja parte importantes tratados que regulam esses meios e métodos, né, do direito internacional de conflitos armados, ainda assim o costume internacional vincula. E o costume internacional, ele proíbe categoricamente várias das ações que foram desencadeadas lá. Veja, não a ação em si de fazer uso da força, né? Não existe uma linha no direito internacional de conflitos armados que proíba o Estado de usar a força. Pelo contrário, o Estado tem o direito de se defender, principalmente quando a sua existência, a sua sobrevivência está em risco. Porém, isso não pode ser feito de modo indiscriminado, não pode ser feito de modo desproporcional, não pode ser feito de modo catastrófico, como a gente viu acontecer. Então, ainda que o Estado de Israel esteja no seu direito legítimo de defesa, porque foi atacado por um grupo terrorista, enfim, como nós sabemos lá, 3 anos atrás, existem parâmetros de regulação dessa defesa, dessa legítima defesa, que foram extrapolados, assim, juridicamente extrapolados. Principalmente a questão da não limitação dos chamados danos colaterais e das baixas acidentais, né? Então, o direito internacional diz, olha, você pode usar a força contra quem te atacou, mas faça isso selecionando um meio ou um método que vá mitigar ao máximo, não necessariamente zerar, porque o direito humanitário é muito realístico, né? Sabe que não haverá a possibilidade de zerar essa questão das baixas, mas pelo menos limitar. E isso no começo aconteceu, mas com o avançar dos combates, né, o uso de artilharia pesada, a justificativa de que, por exemplo, o grupo terrorista estava de fato estocando munição e armamento em instalações médicas, começou a haver o emprego de meios pesados de guerra que são de difícil contenção. E aí quem é que vai sofrer com isso? Claro que muitas vezes o objetivo militar, o alvo que é o terrorista, vai ser abatido, mas também serão abatidos diversos civis no entorno. E isso é inadmissível, né? Desculpa te interromper, mas o grupo terrorista, o que é terrorismo? Existe um consenso
do que é terrorista? Não existe. Essa definição ainda não foi firmada como um conceito internacional. Os estados têm os seus entendimentos. Por exemplo, os Estados Unidos têm, desde lá do 11 de setembro, né, no ato patriótico, lá, um documento editado pelo governo norte-americano, caracteriza o que é o terrorismo doméstico, né? Você tem, por exemplo, o Brasil tem uma lei de terrorismo, né, que regula práticas que podem ser consideradas de terror. Isso foi na época da Olimpíada, havia aquela dúvida, olha, vamos sediar a Olimpíada, será que poderá haver eventos de terrorismo? Então essa lei foi aprovada, né, foi promulgada, mas não existe um consenso internacional. Existem resoluções da ONU condenando atos de terror, mas muitas vezes qual é o problema, Melina? O que é terrorista para um, na verdade, é o soldado libertário do outro, né? Porque quando você tem uma assimetria de partes, é muito comum você fazer uso, ou como último recurso, Davi e Golias, você utilizar atos que são considerados atos de terror para poder fazer frente a um exército poderoso, como é o caso lá em Israel, né? Uma máquina de guerra extremamente poderosa, uma das mais poderosas do mundo, com larga experiência de combate, com equipamentos que são, muitos deles, né, são fornecidos pelos Estados Unidos apenas para Israel. Existem equipamentos no exército israelense que apenas o exército de Israel recebe dos americanos, né, por conta do apoio, enfim, tradicional que existe. E do outro lado você tem equipamentos que são caseiros, foguetes, armas que são muitas vezes fabricadas ali de modo empírico, né, se contrapondo. Então é muito difícil, não há esse contexto. Então, enquanto o grupo terrorista vê aquilo como o último argumento, o único argumento para poder lutar, único instrumento, o Estado constituído acaba achando e definido como terrorista, né? Então, terrorismo depende de quem fala. Muitas vezes depende de quem fala. A gente vê isso aqui no Brasil, inclusive, né? Você tem... vamos lembrar que quando houve a depredação do patrimônio público lá, né? Resultando agora nas condenações, a imprensa, num primeiro momento, ela caracterizou como terrorismo, atos de terror. E aí, olha... assessoria jurídica, muito possivelmente, disse, olha, não é. A lei de terrorismo não está tipificando dessa maneira. Então vamos passar a falar de vândalos, de destruição, etc., para não vulgarizar esse conceito, né? Seria a violência para atingir fins políticos, né? Fins políticos. E aí, literalmente, causar o terror. Qual é a diferença, por exemplo, de um grupo de guerrilha, aquela guerrilha tradicional do século XX, né? Que lutava ali nos rincões ali da África e em outros, aqui na América Central, né? O guerrilheiro, ele ia em cima da força constituída. Então lá estava lá o Boina Verde, forças especiais, o guerrilheiro fazia lá uma armadilha para ele, para atingir o inimigo, né? O terrorismo, uma das diferenças dele é essa. Ele busca causar os seus efeitos, o impacto sobre os inocentes, porque aquilo causará um efeito psicológico, mobilizador da opinião pública contra o suposto invasor, contra o suposto opressor, né? Agora, vamos tomar o exemplo, né? O senhor falou várias vezes do grupo terrorista, acho que o senhor estava se referindo ao Hamas, né? Sim. Que a gente chama como um grupo de resistência. Israel é infinitamente mais poderoso militarmente, com equipamentos, e o Hamas são os caras, às vezes a gente vê os meninos jogando pedras, se escondendo em túneis. A gente poderia chamar Israel de um Estado terrorista? Veja, as origens do terrorismo, elas são muito discutíveis, né? O que hoje, por exemplo, Israel condena como terrorismo, no nascituro do Estado israelense, já foi praticado por israelenses, né? Por judeus. Justamente por causa dessa incipiência de meios para poder lidar com os opressores da época. Então essas coisas são muito cíclicas, sabe? A geopolítica e a história mostram isso. Muitas vezes você tem um olhar que para você é um olhar caracterizado como terrorista e, na verdade, você já praticou aquilo e diz, não, mas veja bem,
Naquela época era diferente, mas como assim era diferente, né? A ação em si é a mesma, né? E eu me referi ao Hamas como grupo terrorista, mais para poder, porque nós estamos, né? Nós vamos atingir aí pessoas e é o que tem sido replicado, né? Pela imprensa, né? Mas como eu te disse, essa conceituação ela não é jurídica, né? Ela é muito mais política do que jurídica. É né? importante a gente falar sobre isso. É uma notícia mais recente para o senhor comentar. Israel teria usado substâncias químicas ali na fronteira com o Líbano. O senhor sabe que substância era aquela? Primeira pergunta. E qual a consequência? Qual a consequência de um país fazer isso com outro? Bom, essa informação ela realmente circulou, né? Não houve comprovação de qual seria a substância, mas houve imagens muito dramáticas de efeitos daquilo, né? E investigações preliminares mostraram que realmente não eram imagens de arquivo de outros eventos, né? Embora não haja aí a conceituação de que substância era aquela, o fato, menina, é que qualquer substância química que cause efeitos nocivos, degradantes do sistema nervoso, de funções neurofisiológicas, danos severos, são proibidos, né? As armas e os meios de combate, eles são bastante normatizados no direito internacional. E uma curiosidade é que eu sempre procuro, né? Estava me preparando para vir conversar com você, e porque isso muda muito, né? Vai evoluindo. Eu fui verificar aqui os registros dos estados, dos países, né? Que são parte em determinados tratados, né? E verifiquei aqui que Israel assim, das grandes potências militares, um dos únicos países aqui que não é parte da Convenção de Armas Químicas de 93, que baniu o uso de armas químicas, né? Porque armas químicas são... Você veja, é isso mesmo. Armas químicas são consideradas uma linha vermelha a ser ultrapassada, né? Que não pode ser ultrapassada. Você talvez se recorde quando houve a suspeita de que estava sendo usado arma química, né? Na época era gás sarin, se eu não me engano, lá na Síria. Então o presidente Barack Obama disse: olha, chega, eu não vou deixar passar daqui, porque as lembranças disso, principalmente da Primeira Guerra Mundial, são muito impactantes, né? Os soldados vendados, cegos, né? Por causa do uso do gás fosgênio, uma guerra em que você não tinha como se movimentar no campo de batalha, não tinha blindado, não tinha ainda helicóptero, né? Avião. Então as tropas ficavam estacionadas, como a gente vê aí nos filmes, né? Que são bastante ricos nesse detalhamento. As tropas estacionadas, só existia uma maneira de você atingir o oponente. Era você instilar uma substância que pudesse penetrar as capilaridades das trincheiras. E aí fez-se uso disso, né? Há suspeitas de que os primeiros a terem feito isso teriam sido os alemães, mas o fato é que foi disseminado. Então isso, com aquelas cenas de horror, de cegueira, de mutilação, né, de mortes, enfim, violando um princípio do direito humanitário, que é o princípio da proibição de causar sofrimento excessivo e dano desnecessário, né? Mesmo usando a força, existem certos métodos que são condenáveis, né? Em termos de causar sofrimento ao inimigo, né? O direito humanitário internacional nasceu depois da Segunda Guerra ou da Primeira? Ele é muito antigo, né? E Primeira e Segunda Guerra são ali formalizações de tratados. Mas a gente tem registros, menina, lá na Índia, nas primeiras civilizações, ali 200 anos antes de Cristo, já havia ali no Código de Manu, por exemplo, observações com relação, olha, não pode fazer uso da força contra diplomatas, contra pessoas que estão passando na estrada, contra castas específicas, não pode usar veneno, não pode usar arma com flecha, com fogo na ponta. Na verdade, o uso de veneno é a mais antiga forma de reprovabilidade, né? Tanto é que hoje até no nosso Código Penal você tem qualificadora por uso de veneno, né? Então, isso foi construído aos poucos, né? A Primeira Guerra Mundial trouxe lá as atrocidades e no século XIX, 1868, o primeiro tratado, Convenção de São Petersburgo,
Conferência de São Petersburgo baniu um determinado calibre, uma determinada munição que era usada para destruir ferrovias, né, vagões ferroviários, e os soldados falaram, pô, se isso aqui destrói o vagão ferroviário, que tal a gente usar contra a pessoa, né, munição autoexplosiva? Era uma balinha pequena, assim, uma muniçãozinha pequena que explodia. E aí, você olha, não pode. Inclusive foi a Rússia que propôs isso, né? Não pode, porque isso vai causar sofrimento excessivo. Você pode tirar o cara de combate, mas não precisa explodi-lo por dentro, né? Isso não é admissível em termos de consciência pública, né? Então é um termo muito repetido nos tratados e nas declarações, né? Os ditames da consciência pública, né? Da humanidade, né? Quando Israel bombardeia o sul do Líbano, está desrespeitando, bombardeando outro país, está desrespeitando o direito internacional? Esse tema, esse assunto se insere no que a gente trata como legítima defesa, né? E como ato de agressão, né? Se houve uma agressão por parte de um Estado, no caso que você trouxe, o Estado libanês, né? Contra Israel, e houve uma retaliação, houve uma defesa, e isso está enquadrado como uma defesa contra um ato de agressão. É uma resolução da ONU, a resolução 3314, que foi praticamente transcrita para dentro do TPI, né? Quando o TPI foi estabelecido, o TPI, a competência material dele é de 4 crimes, né? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão. O crime de agressão, até então, na verdade, existe um 5º crime, que é o crime contra a própria administração do tribunal, mas do ponto de vista de punibilidade, são esses 4 mais importantes. O crime de agressão tinha ficado em aberto. A gente falou de terrorismo, que não tem definição. A agressão também ficava muito no plano do, eu acho que foi, voou em cima do meu território, me agrediu. Eu vou dizer, não, mas eu estou fazendo reconhecimento, né? E aí, em 2010, com os acordos de Kampala, que foram ali a revisão do TPI, o crime de agressão foi tipificado, né, no TPI como uma transcrição dessa resolução. Então, se houve um ataque libanês, houve uma resposta. Se não houve simplesmente um ataque contra aquela região por qualquer razão, isso foi um ato de agressão, proibido, inclusive pela Carta da ONU. Porque não vamos esquecer que todos os Estados-membros integram, né, a Carta da ONU. O artigo 51 diz: legítima defesa caso você tenha sido atacado, né? Você só pode fazer uso da força, recorrer à guerra como meio de solução de controvérsia, se você for atacado antes, né? É muito interessante, quando eu servi nos Estados Unidos, junto lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na Academia Norte-Americana de West Point, né, por 2 anos com os cadetes americanos, na área de língua portuguesa, cultura, e assessorando também do ponto de vista militar assuntos latino-americanos. Os cadetes me perguntavam, na época eu era major, por que o Brasil não está do lado dos Estados Unidos na guerra, né? Eu falei, porque a gente não foi atacado, Afeganistão, né, Iraque, né? Mas na Segunda Guerra foi. Eu falei, não, foi porque os navios nossos foram afundados, né, por submarinos, né? Então a legítima defesa precisa estar caracterizada, né? Faltou nessa minha pergunta que o Israel atacou o Líbano com a desculpa de atingir o alvo que era o Hezbollah. E aí eu vou trazer a pergunta para uma preocupação nossa aqui brasileira. Sim. Quando os Estados Unidos pensavam em classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Nós poderíamos ser atacados nesse caso? A grande questão que foi levantada nessa época, quando houve essa discussão, foi exatamente essa, né? Quando você permite e classifica um grupo como terrorista ou como subversivo ou qualquer que seja a denominação, você abre uma brecha para que, à luz de determinadas interpretações, e vamos aqui considerar que muitas vezes as interpretações estadunidenses para alguns tratados e para algumas normas de direito internacional são muito sui generis, né? Pode abrir margem para esse tipo de ação, né? Então isso foi levado às autoridades brasileiras e foi caracterizado. Olha, não é só uma questão de poder fazer um uso da força legítimo interno, você pode abrir precedente também, né? Vamos lembrar das Farc na Colômbia, né? Em que houve durante quase 40 anos, uma discussão se era um grupo
armado, num conflito armado não internacional, ou se eram subversivos, né? O Ministério Público acompanhava as operações para caracterizar uma operação policial. Então, se o ataque foi feito contra alvos sem a justificativa adequada, isso pode caracterizar, pode ensejar um crime de agressão, um crime internacional de agressão, né? Aí você vai me perguntar, mas qual é a punição? Vai depender de investigação, de materialidade, né? Hoje, o TPI tem a tipificação do crime de agressão, que é para responsabilização individual, então você vai em CPFs específicos, né? O primeiro-ministro, assim como foi a peça, né, o libelo acusatório do procurador do TPI em relação a Israel e ao Hamas, né? Foi dizendo, olha, é o primeiro-ministro, é o ministro da Defesa, essas pessoas especificamente. Mas você também tem a possibilidade que a gente chama de sanção pela vergonha, né? No âmbito do direito internacional. A Corte Internacional de Justiça, que é um órgão opinativo, né, vinculado à ONU, de fazer expedir uma reprimenda, né, caracterizando aquilo como algo criminoso, né? Tudo isso ou depender do humor do presidente Donald Trump, né? Dependendo do humor e dependendo também das correlações da balança de poder mundial, né? Agora um outro porta-aviões nuclear, o maior, inclusive, foi deslocado de novo para o Irã, né? Para poder, em tese, haver uma pressão sobre o acordo para não chegar no artefato nuclear, além da operação que foi desencadeada ano passado, né? E é isso. O risco de você ter, muitas vezes, autoridades com um grande poder concentrado, né? Que diz respeito... Veja, algumas pessoas dizem que não existe direito internacional porque não existem sanções, né? O direito sem sanção não é direito. É óbvio que existe. Tem que ter punição, trocando em miúdos. Tem que ter punição, né? Mas você tem um conjunto de regras que vem sendo respeitadas desde do entendimento kantiano da paz perpétua entre as nações. Quer dizer, democracias não brigam entre si porque estão mais preocupadas com o comércio, com o fluxo de bens e serviços, né? Então, quando você tem autoridades, né, que interpretam de uma maneira muito, digamos, pouco ortodoxa determinados conceitos que já estão estabelecidos, corre esse risco, né, de acontecerem coisas que abalam, né, a balança de poder, né? Coronel, como é que o senhor vê a declaração do Celso Amorim, que eu acho particularmente um gênio das relações internacionais? Ele diz que nós estamos vivendo tempos robesianos. Como é que isso soa para uma pessoa que estuda o direito internacional? Olha, eu concordo com ele, sabe? Na minha humildade aqui, eu sou... também aprecio, sou um fã do ministro, né? Hoje assessor, né? Assuntos especiais. A sua capacidade, o seu vigor intelectual, né? E são tempos robesianos mesmo, né? Porque se você pega lá o que o Hobbes disse, que a vida é bruta, pobre, curta e miserável, né? E você precisa ceder parte dos seus direitos em troca de uma autoridade que proteja você de ser destruído pelo seu vizinho, pelo seu colega, né? Esse grande Leviatã planando. Então, o direito internacional ele opera nesse campo do caos internacional, né? Não existe, como disse o grande autor Hadley Bull, você vive um sistema, em tese, né, anárquico. Não existe uma autoridade supraestatal, uma polícia do mundo que vai obrigar, olha, você cometeu um crime, eu vou te prender, a delegacia ali na esquina, a PM vai lá buscar. Não tem isso. Tem país que acha que é. Tem alguns que acham, né? E inclusive se intitulam polícia do mundo, né? Dividem o mundo, esse aqui é meu, aquele é seu, né? E a gente observa isso. Mas eu tendo a concordar com o chanceler nesse sentido desse robesianismo, né? E isso causa receios, né? A gente, como nós não temos uma guerra de proporções mundiais desde o século XX, essas coisas vão sendo esquecidas, sabe, menina? Mas quando você estuda história das relações internacionais, você vai estudando direito internacional, você vê o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi uma gotinha d'água ali
que já vinha numa tensão. A invasão da Polônia foi uma gotinha que já vinha, olha, anexou Sudetos, foi o Chamberlain lá e discutiu, olha, o cara é gente boa, vamos concordar com ele. Então, assim, é preciso ficar muito atento a esses movimentos, né? Porque de uma hora para outra eclode. E depois que eclodir, não tem volta. Porque você chega num ponto de não retorno. Como é que você vai fazer um posicionamento de uso da força decisivo num ponto e depois vai retornar, né? Os danos estão estabelecidos, aí você não consegue mais retornar. Então eu obviamente, dentro do meu singelo olhar, eu tendo a concordar, sim. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos há 4 anos, que você falou exatamente isso, desde a Segunda Guerra Mundial, quando começou o conflito na Ucrânia, que a gente não via um conflito desse. Sim. Né? Fez aniversário essa semana, 4 anos Sim. dessa guerra, e eu queria te perguntar, dos dois lados, quais foram as violações do direito internacional? Hoje, assim, quando se... Bom, Israel e Hamas, nós estamos ali, o próprio TPI caracterizou isso, existem 2 conflitos ali em curso, tá? Existe o conflito armado internacional, interessante isso, porque é o Estado de Israel contra um aspirante a Estado palestino, digamos, um aspirante a Estado palestino no sentido de uma autoridade palestina que aspira a ser um Estado, crimes de guerra acontecendo à luz de um conflito armado internacional, protocolo 1 da Convenção de Genebra, né? Mas também tem um conflito armado não internacional, caracterizando o Hamas como um grupo armado não estatal versus um Estado ali. Na Ucrânia e Rússia é classicamente um conflito armado internacional, ou como nós dizemos, de terceira geração. E na época, você está recordado, eu comentei com você, que quando eu publiquei o meu livro, eu falei, poxa, eu estou com um olhar aqui bastante, até fiz isso no prólogo lá, né, na introdução, falei, olha, eu não vou entrar na esfera do conflito armado não internacional aqui nessa publicação, porque eu preciso primeiro estabelecer uma base do internacional, porque é o que mais tem de documentação a respeito, nós temos aí dados de Segunda Guerra bastante compilados, né? E aí passou o tempo, eu falei, pô, está na hora de tentar ampliar o conflito armado não internacional. Aí veio o conflito russo-ucraniano. E aí eu percebi que eu não precisava mais dar exemplos de Segunda Guerra, porque todos os exemplos de um conflito armado de terceira geração, ou seja, um conflito armado pós Primeira Guerra, ali Segunda Guerra, movimento de tropas, fogo e movimento, como é hoje a gente vê a guerra, né, como a gente olha, estavam caracterizados ali, né? Então, ataques a instalações civis, ataques sem preocupação com danos colaterais, mas também houve muito movimento, menina, é bom que se diga, a gente foca muito na violação, né? Porque é o que aparece, é o que choca, mas houve muito de respeito às normas, tá? Por exemplo, os ataques russos iniciais, havia alertas oportunos, a norma determina que o comandante militar precisa alertar os civis de que ele vai fazer um ataque para dar um tempo de retirada para eles. Então, isso foi feito na época. Delimitação de áreas, o que a gente chama de abortar, né? ou interromper um ataque quando se verificava que haveria muitas baixas de civis. Isso foi verificado lá. Mas, como eu estava dizendo no início, quando você tem um conflito entre 2 estados com armamentos semelhantes e doutrinas muito semelhantes, porque um veio de dentro do outro, né? Eles se separaram, mas assim, até a identificação dos soldados tinha que ser diferente, porque eles confundiam no uniforme parecido, blindado parecido, né? Você acaba tendo o que a gente chama de paralisia danosa, de danos, né? Como os danos são infligidos e todos se defendem numa capacidade um pouco maior, você não vê tantas questões de violação. Um prédio é atacado, supostamente havia uma base ali, isso é muito recorrente, tá? Você não tem um QG, um quartel, você vai para dentro de um prédio com a população ali dentro, avisa o síndico, olha, estamos lá no subsolo fazendo uma reunião com o meu Estado-Maior aqui. Só que a inteligência oponente está ali em volta. Ela identifica aquilo e ataca o prédio. A responsabilidade é de quem? É de quem colocou a reunião no subsolo, né? Então lá também existiram violações, principalmente danos colaterais em cima de destruição de bens civis, né? Muitos hospitais foram atingidos
de parte a parte, né? Mas assim, o choque é menor, né, do que no Oriente Médio, né? Nesse sentido, bem menor, né? Queria que o senhor explicasse, é uma guerra de atrito, né? A guerra Ucrânia e Rússia. Explica esse conceito, por favor. A guerra de atrito é uma guerra em que você tem, né? Na obra do Clausewitz, lá no famoso Da Guerra, que é a obra seminal, né, sobre a ciência da guerra, é quando você tem tropas que estão militarmente equivalentes, tanto é que a gente caracteriza, inclusive, a duração no tempo, né? Nós estamos aí já há 4 anos. Você achava que ia durar 15 dias, né? E já estamos há 4 anos, né? Você tem tropas com poder de combate, ou seja, doutrina semelhante, equipamento semelhante, moral semelhante, né? Existe um pensador francês, que foi um oficial francês, o Boffre, né? O Boffre, ele formulou uma equaçãozinha que ele chama de impulso estratégico, né? Então ele coloca ali, impulso estratégico é produto de forças materiais, forças militares e moral da população, enfim. Quando você tem isso muito semelhante, quer dizer, a vontade aguerrida ali do povo eslavo, né, de não se entregar, de cada um fazer valer a sua vontade, enfim, você acaba tendo essa equivalência de forças, e o que gera ali? Gera muito atrito, daí a palavra, né? Você gera um desgaste muito grande, soldados morrendo na linha de fronteira, de parte a parte, pouco avanço, né? Um avanço metro a metro, né? Centímetro a centímetro de território, diferente, por exemplo, de uma guerra que é de fogo e movimento, em que você tem uma capacidade de ofensiva muito superior, você desborda o inimigo, pega ele por trás, e aí você consegue envolvê-lo num conflito, né? Não é isso que acontece lá. Tanto é que o tempo está demonstrando isso. A duração é muito em função desse tipo de combate que está acontecendo lá, né? Agora, falando de novo sobre o Irã, os Estados Unidos, eles estão, o senhor falou do porta-aviões, né, a 700 quilômetros da costa. Isso dá um dia de navegação e também estão fora dos alcances dos mísseis, né, antinavio iranianos. Que tipo de ataque aconteceria, se é que o senhor acredita que vai acontecer, dos Estados Unidos ao Irã? Bem, na última operação que houve, né, martelo da noite, martelo noturno, nós percebemos ali a sofisticação, né, do tipo de ataque, né? Quer dizer, houve tropas americanas, aeronaves, para fazer o que nós chamamos de finta, né, ou dissimulação, voaram para oeste para despistar o movimento de radares e, na verdade, o grosso das tropas estavam indo na direção, numa defasagem no tempo, estava indo na direção justamente do Irã, né? Então, o poderio norte-americano é tamanho que é difícil você prever, dentro daquilo que a gente chama de TTP, de técnica, tática e procedimento, que tipo de ataque especificamente poderia acontecer. Existem especulações, a famosa bomba anticaverna foi realmente utilizada e foi veiculado isso à época, né? Mas o fato é que você tem um porta-aviões nuclear que pode permanecer 200 anos sem ser reabastecido, né? Parado ali nas águas, com uma quantidade de aeronaves de todas as naturezas, de todos os matizes, com radares de alta precisão para fazer comunicação, para fazer interceptação, para cegar os radares inimigos. Você tem aeronaves de alta performance capazes de lançar artefatos de qualquer natureza, em qualquer tipo de área. A gente pode caracterizar isso como algo que tende ao infinito, a combinação de ações, né? Eu posso usar um artefato que vá destruir uma determinada parte do terreno, ao mesmo tempo cegar a bateria antiaérea, as armas antiaéreas do oponente, ao mesmo tempo destruir no solo todas as aeronaves inimigas, né? Agora, se você me perguntar se eu acredito que vai haver ou não, é difícil a gente estimar, né? Justamente porque você mesma caracterizou isso, esse aspecto mercurial, né, atual da administração norte-americana, né? A imprevisibilidade, né, do que pode acontecer. Mas o bom estrategista, né, o chefe de Estado prudente, ele se prepara para tudo, né? E é importante estar preparado para tudo. Principalmente porque
quem mais vai sofrer são os civis, né? A gente tem um amigo em comum, o comandante Leonardo Matos. Aliás, eu sempre indico, ouçam o Conexão Geo, podcast dele, de altíssimo nível. E ele fala que o Irã não é um país qualquer, que os Estados Unidos devem ter muita atenção, que nós devemos ter muita atenção. Você também acha que o Irã não é um país qualquer? Primeiro, professor Matos, né? Eu chamo de professor porque foi meu professor na Escola de Guerra Naval, onde eu tive o privilégio de cursar política e estratégia, né? Professor, um grande estimulador aí da área dos assuntos ligados ao direito internacional de conflitos armados. Deixar aqui meu abraço para ele. Eu concordo, sim. E, Melina, para não correr o risco de ser redundante, né, do que o professor já colocou, mas eu trago, principalmente, eu valorizo, assim, eu dou um olhar, eu tenho um olhar muito especial para isso, porque eu gosto muito da área de sociologia, né? Tanto é que, quando eu fui trabalhar em cima do direito internacional, eu procurei trazer essa evolução sociológica do direito internacional de conflitos armados, tangenciando a filosofia, né? A própria história do Estado iraniano, né? Quer dizer, o peso que essa civilização teve no passado, né? E que hoje não só pela extensão territorial, mas também pela maneira como foi se, entre aspas, né, uma palavra da moda aí que a gente usa, foi se reinventando, né? Uhum. Então você tem ali ainda uma teocracia, né, com as suas preservações culturais mantidas, mas que está cá e acolá permitindo que a população possa, enfim, usar determinadas vestimentas e conversar sobre alguns assuntos. É claro que tem limitações, óbvio, mas isso é imposto pela sobrevivência do Estado, né? Então, realmente, não é um país, um Estado qualquer, tanto pela sua tradição, como pela capacidade de se adaptar aos tempos modernos, né? Coisa que não aconteceu com muitos dos seus vizinhos ali, né? Que foram sendo... eu gosto muito daquela metáfora do sapo fervido, né? Uhum. Que a gente usa em gestão, né? Você pega um sapo, né? Bota uma panela com água, você bota o sapo dentro da panela e acende o fogo, ele vai trocando o calor, chega um determinado momento e a capa dele de trocar calor é tão grande que ele morre fervido quando a água ferve, subitamente. Ao passo que você botar um sapo dentro de uma panela com água fervendo e ele pula fora, né? Então é preciso saber trocar calor, mas perceber o entorno se modificando, assim, te comprimindo para você poder estimular certas mudanças, né? Pela sobrevivência. Eu tendo a crer que há essa capacidade lá, né? E assim, a gente precisa respeitar, né, menina? Cultura não se discute, Uhum. cultura se respeita. Se você não está satisfeito com a cultura, né? E isso eu vou dizer porque está nos relatórios e está, digamos, nos meia-culpas que os norte-americanos fizeram no Iraque, né? Foi muito desejo de levar democracia e pouco desejo de levar esgoto, né? Porque o que o iraquiano queria era saneamento básico, era comida, era casa bem estruturada, era eletricidade. Ele não queria votar necessariamente, escolher não é muitas vezes da tradição cultural daquele povo, né? Então a gente tentar, como muitas vezes existe, né, essa mentalidade eurocentrista lá da Segunda Guerra, de você tentar impingir certos valores a determinadas culturas, como diz a garotada, como diz a minha filha, vai dar ruim, né? Vai dar problema em algum momento. E né? Deu muito ruim no Iraque. Muito ruim. O Iraque está muito pior. Muito. Apesar e no Afeganistão também, aquela saída lá que foi uma saída quase que... vergonhosa. A gente chama em operações, quando a gente estuda movimentos retrógrados de retirada, foi um retraimento sob pressão, né? Lembrou muito, inclusive, o Vietnã, em que a aeronave pousando no alto do prédio, os soldados se pendurando e os vietnamitas chegando, Vietcong chegando lá. Por quê? Porque faltou aquilo que nós brasileiros temos muito, né? Por isso o Brasil é tão referência em operações de paz e está lá no Congo com, né, um general atrás do outro brasileiro comandando as forças, e a gente teve o sucesso que tivemos no Haiti, né? Infelizmente agora degradou depois da saída, em Angola, onde eu tive a oportunidade de estar, lá, Moçambique. A gente tem
pela nossa cultura muito misturada, né, com influências de todos os matizes, a gente tem essa capacidade de fazer essa transculturação, né? Você veja que interessante. A primeira vez que eu fiz um curso nos Estados Unidos, eu era capitão. Eles estavam ainda na época do Iraque, né, se tomando na cabeça, chegando lá e não entendendo o que estava acontecendo, né, e com grandes problemas, né. E aí uma coisa que é notória assim, nas estruturas militares americanas é a chamada lição aprendida. Eles não erram duas vezes naquilo que eles cometeram de erro, né. Então eles incorporam aquilo e emitem diretrizes para que aquilo não aconteça de novo. Existe um centro lá de lições aprendidas só para isso. Uhum. Já nos conflitos depois, onde eu tive a oportunidade de acompanhar lá de perto, nos Estados Unidos, né, era impressionante o peso do aspecto cultural que eles davam. Você tinha antropólogos inseridos no contingente para poder traduzir para a cultura norte-americana, para os hábitos ocidentais, do nosso pensamento ocidental, determinados hábitos. Quer ver um exemplo interessante? No Afeganistão, por exemplo, a mulher afegã não pode falar com um homem que não seja o marido dela. Os americanos chegavam lá, ocupavam as vilas, enfim, aqueles locais, chamavam lá o homem lá da área e falava, olha, eu preciso conversar. Não, vamos conversar. Só que os indivíduos lá da Aliança do Norte, né, dos grupos que estavam combatendo, já tinham ido para as montanhas. Uhum. E tinham ficado as mulheres em casa. E aí chegava o soldado para conversar com a mulher, vem cá, fazer um interrogatório, né, conversar e tirar informação. A mulher não se recusava a falar. Ela queria falar, mas ela não podia falar, por causa da questão religiosa. E aí qual foi a saída? Foi inserir mulheres na tropa, na infantaria. Só que não tem mulher na infantaria americana, não tinha naquela época. Então eles pegavam as médicas, psicólogas do corpo feminino que iam para a tropa, inseriam na patrulha, elas iam desarmadas, elas iam protegendo. Quando chegavam no vilarejo, com um tradutor, a mulher conversava com a outra mulher e extraía as informações necessárias de inteligência. Foi uma adaptação. Por quê? Porque faltou essa transculturação. Isso já não é mais assim. Hoje você já tem, tanto é que o comandante, esse fato também é um fato que mostra essa importância, né? O general Petraeus, que foi o comandante lá na ocupação iraquiana, foi professor de sociologia na Academia de West Point, como major. Ele lecionava sociologia. Tamanha é a importância que se dá ao aspecto sociológico da guerra. A guerra é um fenômeno social, menino. Antes de qualquer coisa, é um espasmo de violência, como você tem outras. É a política por outros meios, né? Quem falou isso? É a continuação da política por outros meios, né? Segundo Clausewitz. Mas eu vou além. Eu vou aqui parafrasear o professor Domício Proença. É a política a continuação da política por outros meios com a entremistura dos meios violentos. Então não é que a política cesse e a guerra vá. É porque a política continua tentando. Só que agora entraram os meios violentos na guerra, né? Assim, quando você fala a guerra, a continuação da política por outros meios, parece que você está dizendo assim, a política parou, o chanceler acabou, entrou o general. Não, o chanceler continua tentando negociar. Só que agora você viu que extrapolou o espectro de conflito. Você chegou num ponto insustentável. Mas a guerra é um fenômeno sociológico. A gente estuda isso. E muito também da psicologia da guerra é hoje debatida. O que leva um indivíduo a dar sua vida pelo seu Estado num conflito armado, né? Qual é a motivação para o combate? Hoje já se sabe, não há mais dúvida disso. O que motiva o soldado é o seu companheiro do lado. É o chamado Band of Brothers. Eu digo isso na nossa cultura ocidental, né? Uhum. É claro que existem outros motivadores religiosos, espirituais, mas na cultura ocidental hoje já se sabe que o que motiva, o que dá liga para uma tropa ser uma tropa de alta capacidade é a maneira como eles foram forjados como uma irmandade, né? É o Band of Brothers, né? Tanto aí da série, né? Tanto que tem esse nome, né? Então, por isso a importância da formação nas academias militares, né? Você vê que as melhores academias do mundo, West Point, Sancy, na França, a Academia Brasileira, Agulhas Negras, você isola o cadete dentro de uma instituição
uma instituição que tem características de instituição totalizante, né, na linguagem do Goffman, né, em que você isola, você faz uma alternância de mundos e você fala, olha, o que importa aqui é eu cobrir o flanco do meu colega que vai cobrir o meu. Eu preciso confiar nele, assim como... Então você come na marmita do colega, você carrega a mochila dele, você conhece o som do ronco dele no alojamento quando ele está dormindo. É isso que vai dar essa liga. Então a guerra não é só algo para ser estudado do ponto de vista de um fenômeno de violência. Ela tem uma conotação sociológica muito importante, psicológica muito importante, tanto é que é um desafio, né? A sociologia da guerra durante muitos anos foi deixada de lado, somente com o iluminismo, porque era uma coisa, não vamos falar disso, que a gente quer a paz, né? Então não é legal falar disso. E com isso se perdeu muito essa coisa da abordagem, né? Das abordagens, a cultural, a abordagem biológica, né? Quer dizer, qual é... Por que se vai à guerra? É por cultura? É por uma questão biológica? É por uma questão de sobrevivência do Estado? Né? Estados que se envolveram em conflitos armados muito precocemente, hoje são potências. Então, há linhas de pensamento de sociologia da guerra que mostram que porque as estruturas internas do Estado vão no limite, aquilo existe uma depuração tão grande, um refinamento, que passado um tempo, ele pula, ele galga um outro estágio de desenvolvimento. E você tem exemplos aí da Europa, né, os países que foram graçados por conflitos, né, são exemplos disso aí. Né? Não que a gente queira, você tem que fazer guerra para ser rico, mas você acaba tendo. Aí você diz, os Estados Unidos não tiveram guerra. Uma guerra que devastou a América. Né? Irmãos contra irmãos, o norte contra o sul, um conflito armado não internacional dos mais cruentos. Né? O senhor esteve na Rússia também, né? Eu tive. A Rússia respira a vitória da Segunda Guerra Mundial, né? Respira. Eu tive na Rússia em 2019, a convite do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e a quem eu agradeço, né, na figura do professor, do Dr. Gabriel Valadares, que é o assessor jurídico, né, com o qual... eu tenho aí uma trajetória acadêmica, né, de trocas, né? E ele me convidou à época para representar o Brasil, né? O Comitê Internacional patrocina, menina, de tempos em tempos, que a gente chama de SWIRML, né? Uma sigla em inglês para uma reunião para discutir o direito humanitário entre militares. E ele me convidou, enfim, o Exército me autorizou aí, à época eu estava na ativa ainda, eu passei lá 1,5 em Moscou, né? E nós discutimos lá com militares de vários lugares do mundo, exercícios práticos, né, para tentar entender a aplicação da norma humanitária, Convenção de Genebra e tal. Foi muito interessante. E realmente, para eles, tanto é que eles chamam de guerra patriótica. A Grande Guerra Patriótica. Grande Guerra Patriótica. Eles deram um livro para a gente muito bonito, que era sobre a Segunda Guerra. Quando eu peguei a capa do livro, eu falei, 1418 era a capa do livro. Eu falei, mas esse livro não é da Segunda Guerra? Como é que é 1418, que é praticamente ali... A gente está falando da primeira ou da segunda? Não. É que 1418 é o número de dias da Segunda Guerra Mundial. Quando os russos entraram na guerra, eles contaram os dias. 1418. Um livro belíssimo, né? E nós fomos muito bem tratados. Fomos a uma simulação de um campo de guerrilheiros, né? Na época, né? Eu estou tentando puxar... De partisãs. Né? Uma simulação de um campo de partisãs, né? A época ainda da stalinista, né? Em que havia lá os partisãs lutando, como é que eles se organizavam. Depois fomos também a uma exposição já moderna, né? Das operações russas na Síria, né? O apoio, né, na Síria, né, também contra terroristas do ISIS e tal, uma experiência muito gratificante e sim, é um orgulho, né, enorme. Você vai lá no memorial lá do soldado, né, abatido, né, é muito bonito, né, é um estado assim, com peso em que a natureza da guerra tem um peso muito grande na formação russa, né, do Estado russo, né. Agora fala da sua experiência em Angola. O senhor esteve em Angola logo depois da guerra, né? Como é que estava o país e o que essa experiência te agregou até para escrever o seu livro, que é a última parte da nossa entrevista?
Então, o Brasil não enviava tropas para o exterior desde Suez, né? O Brasil teve em Suez com 10 contingentes, de 57 até 67, contingente de observadores militares, né? No canal de Suez, na região de Suez. E aí veio a Guerra dos 6 Dias, todos tiveram que se retirar, e de lá para cá, de lá então, o Brasil não teve. Em 92, quando os conflitos, né, da independência de Angola, pela independência de Angola, estabilizaram, né, a ONU interveio, estabeleceu o protocolo de Lusaka e enviou inicialmente observadores militares. Então nós tivemos colegas que foram primeiros observadores militares depois de 30 anos, tropas de paz, e aí em 96 decidiu-se enviar tropas, né, o primeiro contingente. E é claro que o critério da ONU foi um critério cultural, linguístico, né? Facilidade linguística. Embora o Brasil não fosse o comandante regional, o comando da operação estava com a Índia, mas nós enviamos um batalhão de infantaria para lá, 4 contingentes, né? Começando com o Nordeste, depois com o Sudeste, depois Sul e depois com o Centro-Oeste, né? Eu estava à época servindo em Santa Catarina e nós fomos para lá em 96. Bom, a experiência lá é uma experiência transformadora, né, menina? Porque não só o nosso batalhão foi estabelecido dentro de um antigo quartel das Forças Armadas angolanas, que ficou cercado pela UNITA durante 3 anos, os caras ali dentro se alimentando de ratos e, enfim, e sobrevivendo como podiam, né? Como também estava até hoje, e nem sei se isso já foi finalizado, porque Angola é o país com o maior número de minas terrestres até hoje, né? Plantadas ainda, a base toda cercada por minas, então assim, a gente não podia sair da base, né? E todo dia a gente convidava o comandante do batalhão, eu era tenente à época, convidava oficiais que haviam lutado na guerra para almoçar conosco, né? Então vinha lá o SDO, o oficial de operações, de inteligência do batalhão, conversar. Então você imagina para um jovem tenente à época, a riqueza que era isso, né? Você conhecer como se dava um conflito daquela natureza, que embora fosse um conflito armado interno ou não internacional, de um lado o apoio de Angola, o apoio do bloco socialista, e do outro lado da UNITA, o apoio do bloco capitalista. Angola virou um palco de disputa geopolítica. Total, né? E só cessou quando o ditador morreu, quando o Savimbi morreu, porque houve uma interrupção de combate quando as tropas brasileiras saíram, a guerra retornou e depois o Savimbi foi morto. E aí sim, hoje eu tenho informações aí. Agora, em abril, eu estou indo lá a Brasília ministrar o curso de Direito dos Conflitos Armados na Escola Superior de Defesa, e ontem eu estava conversando com o coordenador, vamos ter 2 oficiais angolanos como alunos, né? E eu adoro, porque a gente vai ter oportunidade. Hoje Angola é outro país, né? Graças a Deus o Brasil ajudou muito, mas a experiência foi muito transformadora, não só do ponto de vista humano, como do ponto de vista militar, né? E foi lá que a fagulhinha me despertou, sabe? Para essa questão do direito humanitário. Porque quando eu fui preparado para ir para lá, a gente teve aula de direito humanitário com um assessor do Comitê da Cruz Vermelha. E ele chegou lá na aula, né? Eu, tenente, recém-formado, falei, pô, eu sei tudo disso, o que esse cara vem aqui com esse terno bonito aqui, cabelo com gel, me ensinar de guerra, né, cara? Aí ele, primeira pergunta para o sargento, sargento, como é que você seleciona um objetivo militar? Aí o sargento, eu boto no binóculo e... Aí, sargento, como é que você captura um prisioneiro de guerra? Pode fazer o quê? Eu amarro, boto uma corda. Aí ele falou, para, vamos estar. E aí eu percebi que, assim, que não é porque eles não soubessem. Aquilo não estava sistematizado adequadamente, né? E muitas vezes na nossa formação, eu me lembro na formação de cadete, são 4 anos em que a instituição precisa te passar muito conhecimento, porque assim, diferentemente do Exército Americano, por exemplo, onde eu trabalhei, você tem a Academia de West Point, é praticamente uma universidade, sabe? Você tem lá um ensino college muito forte, mas o nível de instrução militar é nível básico. Eles vão depois, que acaba, tem o college degree, eles vão para um forte, onde aí sim vão se transformar em oficiais de infantaria, cavalaria e tal. O nosso modelo é diferente. São 4 anos para você tirar um oficial, tirar um civil, muitas vezes ali do todinho, né, da mamãe, e transformaram num guerreiro. Então é muita coisa. Então às vezes você, na formação, você diz, olha, vamos aqui fazer essa patrulha, emita a sua ordem, comandante. Ele vai, vou atacar por aqui, e o prisioneiro de guerra? Ele fala, olha,
prisioneiro de guerra eu vou tratar dessa maneira. Mas não dá tempo de você aprofundar, né? A cadeira de direito também trata disso. Mas eu, na minha ótica, e hoje não é mais assim, tá? Hoje a cadeira de direito ganhou grande envergadura e hoje tem uma disciplina autônoma de direito de conflitos armados na academia, aliás, nas nossas escolas todas. Aperfeiçoamento, doutorado, lá, escola de Estado Maior. Mas na época não se aprofundava muito. E eu falei, cara, eu não sei esse negócio que esse paisano aí tá falando, não. Eu preciso aprofundar isso. E aí viajei. Cheguei lá, fui, né, falando sobre guerra. Na volta eu falei, olha, tô curioso. E aí houve um alinhamento de astros. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha a sede era em Buenos Aires. Com a ascensão geoestratégica do Brasil, você está lembrado daquela capa The Economist, né, o Cristo decolando, né? Eles viram que o Brasil estava com um peso muito grande aqui no sul, na regional, e transferiram a sede do Comitê Regional para Brasília. E aí, na época, a secretária lá da sede falou, olha, vamos fazer perscrutar aqui, vamos fazer uma prospecção para ver como é que está isso entre as escolas. Só que primeiro a gente precisa capacitar esses militares. Vamos mandar vagas para as escolas. Eu era instrutor na escola de aperfeiçoamento, chegou uma vaga lá, e aí eu nunca me esqueço, eu era capitão, né, já estudando direito, né, na época na UERJ, e aí chegou um coronel para mim, daqueles antigões, né, formado em outra época. Sinelli, você está estudando direito, né? Sim, senhor. Chegou aqui uma vaga para um tal de direito humanitário aí, cara. Esse negócio é coisa para vagabundo, aquele estigma, né, que muitas vezes tem, né? Aquele papo direito empoeirado. Humanitário é para passar a mão na cabeça de vagabundo. Direitos humanos. Tem um tal de direitos humanos. Aí eu peguei e falei, Direito Internacional Humanitário, uma semana em Brasília, com tudo custeado pelo comitê. Meu amigo, conhecimento não ocupa espaço. Estão me pagando para me ensinar, sou voluntário. E fui. Assim, não era nem para eu ter ido, porque eu era muito moderno, assim, hierarquicamente, né? Cheguei lá e aí falei, cara, é isso aqui. Estudo de caso, paraquedista saltou nas linhas inimigas, só questões militares. Aí veio um oficial sobrevivente da guerra da Iugoslávia para dar aula, o professor Gabriel Valadares, assessor jurídico. Quando acabou aquela semana, e a gente, assim, grupo multidisciplinar, né? Civis, assessores jurídicos e militares. O militar, naturalmente, acaba aquela coceira de assumir o comando, né? Eu assumi o comando do grupo. Chegou no final da semana, o doutor Gabriel falou assim, Carlos, você é instrutor e tal? Sim. Você gostaria de fazer uma pós-graduação que a gente vai criar em Brasília, na UNB, sobre direito humanitário? 1 ano. Vêm os professores da Alemanha, do Instituto de Direito Humanitário da Universidade de Bochum, e os próprios procuradores da UNB. Eu falei, claro, só que tem um problema, eu sirvo no Rio, o Exército não vai me liberar. Eu falei, não, mas vamos lá. Aí botou meu nome. Quando chegou no final do ano, menino, não é que saiu no plano de movimentações a minha transferência para Brasília? Não teve nada a ver com o curso. E aí eu consegui estar lá, fiz a pós, e aí eu tive mais robustecimento, digamos assim, né? Mais capacidade de ampliar isso, né? E aí, para fechar aí o que você tinha comentado, a ideia do livro foi essa, né? Eu procurei fazer uma base muito filosófica, porque eu digo que o direito humanitário você tem que fazer uma conversão interna, né, de aceitação, né? Porque ele é um direito contraditório por natureza. Quer ver um exemplo? Você não pode matar, certo? Óbvio, o bem da vida é o bem tutelado de maior valor no direito nosso, direito doméstico, né? E também não pode torturar, né? Embaixo da vida vem a dignidade, né? Você não pode torturar também. Vida, dignidade. Quando você vai para o direito humanitário, isso inverte. Você pode matar, mas você não pode torturar. Então, como é que você lida com essas coisas, né? Então, você precisa entender como é que Kant tratou, Hobbes, que a gente já citou aqui, como é que o Rousseau trouxe isso. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, foi o contratualista de maior peso no direito humanitário, né? É o pai fundador filosófico, né? Que diz, olha, você é meu inimigo até você se render. Quando você se render, você é um cidadão igual a mim. Você não pode ser torturado, destruído. Você se rendeu, você estava lutando pelo teu Estado, né? Então, eu sistematizei isso e ao longo do livro ele vai levando para um lado mais militar, que eu precisava também falar para os meus colegas. Olha só, como é que se seleciona um objetivo, pegar da convenção e botar na prática, né, escrito. E eu senti que havia essa lacuna, né? Você tem muitos autores aqui no Brasil da área do direito, da área da filosofia, da área jurídica,
mas jurídica, né, do direito, mas carecia de uma voz, talvez, de um soldado falando, né? Porque a guerra é isso, a guerra é inevitável, né? A guerra ninguém deseja, mas ela está aí, ela bate na porta. Você sabe quantos conflitos armados existem hoje no mundo? Mais de 50. São quase 100 conflitos, menina, 100? envolvendo quase 60 países. Tá? Então a gente vê ali, cai e acolá. Não, a guerra da Ucrânia, nós falamos aqui de dois. Os conflitos na África, né, que são vários. Vários pequenos, você tem no Iêmen, tem alguns na Ásia, juridicamente falando na classificação, eles são quase 100. 60 países envolvidos, direto ou indiretamente. Graças a Deus nós não estamos nesse parâmetro, né, nesse aspecto. Mas não podemos descuidar da formação dos nossos oficiais. Então, hoje o Exército Brasileiro, a Marinha, a Força Aérea também, né? Tem oficiais muito bem capacitados para esse assunto. Vão para o exterior, são referência muitas vezes. Eu recebo vários colegas ali mensagem, olha, manda aquela palestra ali, porque eu fui solicitado a dar uma palestra sobre isso aqui, né? Então, assim, nos orgulha muito isso, a nossa posição, né? E não vamos esquecer que as coisas mudam, né? Tivemos aqui agora uma operação na Venezuela, chegaram lá, tiraram e como é que ficou isso, né? Essa era uma das perguntas, mas aí a gente não teve tempo. Aliás, vou te chamar para um outro programa também, se você puder, né? Vai ser um prazer. Sobre capacidade de defesa. Vai ser um prazer. Capacidade de defesa leva tempo, né? Muito tempo e mentalidade, tá? Você viu que o presidente Lula pediu um relatório sobre a nossa capacidade de defesa, é isso preocupado. Que eu ia abordar. Preocupado sobre o que aconteceu com a Venezuela? E Melina, olha, eu espero que a gente amadureça nesse ponto, sabe? É claro que defesa não é um assunto mais importante, não é um assunto mais importante do que saúde, educação. O Brasil tem muitas questões, mas não tem nenhuma potência mundial, nenhum país que se diga respeitado se não tiver forças armadas capazes de dissuadir, não é de destruir necessariamente, mas de dissuadir uma invasão, né? É aquela coisa ali que a gente diz quando vai falar explicar para o jovem que está começando, olha, você tem uma casa que tem um pitbull e uma casa que tem um poodle no jardim. Você vai pular para roubar a casa que tem o poodle ou que tem o pitbull? Não, eu vou na do poodle. A lógica é a mesma. Você tem um exército preparado, você antes de provocar, antes de fazer alguma treta ali, você vai pensar, se eu entrar eu vou sofrer, é o caso da nossa Amazônia. Quem é que em sã consciência vai querer entrar na Amazônia brasileira e achar que vai sair feliz passeando lá dentro? Nós temos o melhor soldado de guerra na selva do mundo. Então, isso vai ter um preço muito alto para quem tentar alguma coisa lá, né? Então, sim, foi uma notícia veiculada que o presidente Lula teria solicitado um levantamento, preocupado, né? E só para finalizar, é interessante, você percebeu que a operação na Venezuela não foi uma operação militar, foi uma operação policial? Não. Enfim, a gente chama de casus belli, né? É a justificativa, de novo, né? A direito internacional não existe e tal. Não existe, mas os estados fazem a sua engenharia reversa para saber se não estão violando e para poder justificar a legalidade. Quem prendeu o Maduro, claro que isso foi relatado por testemunhas que não se identificam, mas supostamente foram agentes do FBI, não foram militares, para caracterizar o quê? Olha, esse cara é um foragido da justiça americana, foragido internacional. Nós estamos fazendo uma operação policial conduzida pela Polícia Federal, só que ocasionalmente ela está fora do nosso território. Então eu preciso das forças militares para garantir a segurança, mas quem vai cumprir o mandato é a Polícia Federal, né? Então veja que isso é uma interpretação sui generis, né? Não estou questionando aqui se houve invasão de violação de soberania. Sequestro. Não vamos esquecer do Paquistão, né? Que o Bin Laden também, né? Os americanos foram até o Paquistão. Bin Laden. O direito internacional tem um peso político muito grande, né, menina? Tem coisas que você evita comentar quando vem o foro internacional, porque o peso político daquilo é tão grande que você não tem espaço, não tem lugar de fala. Ingrid Betancourt, resgate da Ingrid Betancourt na Colômbia. O sucesso da operação foi tão grande, a comoção internacional foi tão grande, que depois o presidente Uribe veio e disse, olha, realmente, o capitão Forças Especiais usou um distintivo do Comitê da Cruz Vermelha e é quase que um ato de perfídia. Ele está usando um distintivo de pessoa protegida para cometer um ato de força. Mas usou. E ela está aqui. Entendeu? Então, assim, existem nuances na análise política, na análise do direito internacional, que extrapolam a tecnicidade do direito e vão para o campo político, né?
como havia uma unanimidade de que o Maduro era um ditador, enfim, né, entre os países, aqueles que poderiam se manifestar de modo mais contundente não fizeram. Então, olha, invadiu a soberania, mas... fizeram emitir uma nota, né? China, Rússia, isso, Irã também. muito suave, né? Nós repudiamos. Né? Qual é o risco disso? Para a gente fechar, é que o direito costumeiro é baseado, entre outras coisas, no posicionamento reiterado dos Estados. Então, se você se posiciona reiteradamente aceitando alguma conduta, aquilo se torna aceitável no direito costumeiro. Né? Então é preciso que... Por isso que essas notas, elas não são só um papel escrito. Né? O conteúdo do que está escrito ali importa muito. Porque quem cometeu, quem desencadeou a ação, está escutando o apoio. Né? Olha, tive apoio de fulano, beltrano, cicrano, então tá tranquilo. Né? Qual é o risco? Aquilo se repetir e se tornar uma norma costumeira. E aí ser validado pelo direito internacional. Tá certo, eu tive o enorme prazer de conversar com o coronel da Reserva do Exército, Carlos Frederico Cinelli, também professor de Direito Internacional dos Conflitos Armados e também escritor de Direito Humanitário Internacional, ou é Direito Internacional Humanitário? Internacional Humanitário. Que pode ser comprado, tá no Amazon, né? Tá na Juruá, né? Editora Juruá, de Curitiba, tem também na Amazon. E Melina, não sei se é possível, se você quiser deixar um contato aí por e-mail favor. meu, depois aí escrito aí na sua plataforma, me encaminhando um e-mail a quem estiver interessado, eu consigo um desconto aí de 40% no valor de capa. É um livro que acaba sendo caro, porque são livros técnicos, né? O consumo deles é muito setorizado. Mas aqueles que tiverem interesse, basta mandar um e-mail, porque eu vou deixar contigo, e eu informo a maneira de obter um desconto ali para a aquisição do livro, e é um prazer. É uma fruição acadêmica, eu acho que é uma contribuição, né? E hoje eu fico muito feliz de os colegas também acharem isso, e a gente está hoje com Forças Armadas muito preparadas nesse ramo do direito. Tá? Eu quero te agradecer muito a oportunidade aqui. Eu que agradeço, espero que você queira voltar. Certamente.